Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre o neuromuscular 2. Vamos abordar o conceito, as capacidades físicas que são trabalhadas e também vamos falar sobre a aplicação prática do treinamento funcional, visando principalmente o neuromuscular 2 em formato de circuito. Bom, como a gente já comentou, no neuromuscular 1, os exercícios neuromusculares são aqueles exercícios que ativam simultaneamente o sistema nervoso e o sistema muscular. Então, eles promovem o recrutamento dessas unidades motoras e, com isso, eles contribuem tanto para o aspecto cognitivo quanto para o aspecto muscular. Esse bloco, o neuromuscular 2, o objetivo dele é trabalhar principalmente a força e a potência muscular. Além disso, promover um aumento, então, na massa muscular, na densidade mineral óssea, melhorar a estabilização corporal e reduzir também o tecido adiposo. A maioria dessas variáveis, como vocês observam, são as alterações que a gente tem associadas ao processo do envelhecimento e que, principalmente, quando elas são potencializadas com alguma enfermidade, quando é o caso do envelhecimento da senilidade, isso pode trazer a incapacidade para o idoso, como a gente já mencionou nas aulas anteriores. Então, o objetivo principal desse bloco é minimizar esses efeitos deletérios do processo de envelhecimento e contribuir para a manutenção da autonomia e independência da população idosa. Essa redução da força, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, eles alteram de forma bem significativa a capacidade física e funcional para o desenvolvimento das atividades da vida diária. E acaba reduzindo, então, a questão da potência, da força, aumenta essa questão do tecido adiposo. Então, o nosso objetivo, pensando no neuromuscular 2, é promover uma melhora nessas variáveis da composição corporal. O neuromuscular 2, então, ele é realizado a partir dos exercícios de força. E através desses exercícios, nós trabalhamos também a potência. Como que isso acontece? Nós não vamos colocar o idoso para fazer saltos. Claro, se for um idoso ativo, um idoso atleta, não tiver nenhum comprometimento articular, existe essa possibilidade. No entanto, a maioria dos idosos, a gente acaba trabalhando a potência através dos exercícios de força, trabalhando, fazendo com que a realização desses exercícios o movimento seja realizado com a maior velocidade máxima na fase concêntrica. Então, para que promova o aumento na potência muscular, todos os exercícios de força são realizados na maior velocidade concêntrica possível. Diferente do neuromuscular 1, vocês podem observar nessa tabela que tanto a força e a potência são capacidades físicas que precisam ser priorizadas indiferente do grau, do nível, né, da capacidade funcional do idoso, porque essas duas variáveis são essenciais para a promoção da autonomia e independência do idoso. Sem falar que esses exercícios, as duas capacidades, a gente consegue trabalhar nos diferentes níveis de capacidade funcional do idoso, por isso a gente vai estar abordando, seja para o idoso frágil, idoso dependente, o ativo e o atleta também. O nosso objetivo, quando a gente pensa no treinamento funcional, é tentar realizar esses exercícios, esse programa de exercício em formato de circuito. Qual que é o nosso objetivo em relação a isso? Primeiro, porque eu vou estar promovendo o descanso ativo, então a gente vai estar trabalhando essa questão do VO2 do idoso também. A gente pode fazer esse deslocamento através de obstáculos, então a gente consegue trabalhar outras variáveis também. E de certa forma, promove uma atividade um pouquinho mais ativa. Mas, normalmente, com idosos frágeis, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar em formato de circuito, principalmente com esses deslocamentos ativos. Então, observe o grau, a capacidade funcional do seu idoso, e se ele for um idoso frágil, é mais seguro você não fazer em formato de circuito, até porque a complexidade dos exercícios demanda um pouquinho mais de concentração do idoso, ele não vai ter essa independência para conseguir passar de um exercício para o outro, e vai ser mais eficiente você fazer de forma fracionada do que em formato de circuito. Os exercícios funcionais direcionados para a população idosa, eles devem abordar os movimentos básicos que a gente utiliza nas nossas atividades da vida diária. Por isso, nós fazemos exercícios que trabalham
o puxar, o empurrar, o carregar, o agachar e o levantar e o girar, mobilização do tronco. Por quê? Porque são os movimentos que a gente realiza quando a gente está fazendo as nossas atividades básicas. Claro, se você estiver fazendo a prescrição para idosos atletas, idosos ativos, vocês vão observar durante as nossas aulas que a gente vai precisar levar essas características em consideração. Mas se é para o idoso frágil ou para o idoso independente, basicamente os nossos exercícios eles vão ser com base nessas informações, nesses movimentos, né, movimentos básicos que a gente fala, porque são os exercícios, os movimentos, na verdade, que são essenciais para a realização das atividades da vida diária. E além disso, quando a gente pensa em idoso frágil, é importante a gente trabalhar padrões de marcha. Às vezes o idoso ele tem dificuldade de fazer elevação de joelho, acaba arrastando o pé, então é importante você trabalhar os exercícios de marcha também, e também de transferência, passar da postura deitada para a postura sentada e para a postura em pé, principalmente para as atividades da vida diária, como por exemplo levantar da cama. Então os idosos frágeis é importante quando a parte do girar ali, de manipulação do tronco, a gente trabalha bastante essa parte de transferência. Então, como comentando, esses são os padrões de movimentos básicos. É importante a gente orientar os idosos para ele realizar os exercícios, então, com a maior velocidade concêntrica possível, selecionar exercícios que exigem certa complexidade motora, mas que sejam capazes de ser realizados de forma eficiente para o idoso. Não adianta eu colocar o idoso frágil para fazer um exercício, por exemplo, unipodal, que ele não consegue manter a estabilização do tronco, que ele cai. Então é importante você avaliar isso, se o idoso consegue fazer um movimento de forma eficiente. Então a gente tem que promover o estímulo, mas esse estímulo tem que ser capaz de ser realizado pelo idoso também. E essencial, fazer um monitoramento para que você possa promover as progressões e ter novos estímulos e novas adaptações. Com base nessas melhoras que o profissional, que você vai estar observando, vai estar acompanhando, vai estar avaliando e monitorando o idoso, é importante você realizar as progressões. A gente pode fazer essas progressões promovendo o aumento de cargas externas. Então, às vezes, inicialmente o idoso fazia determinado exercício somente com peso corporal, então agora eu vou colocar uma carga externa para ele conseguir realizar um movimento. De exercícios mais simples, trabalhar exercícios mais complexos. Antes o idoso fazia exercício de equilíbrio com apoio bipodal, e agora eu faço numa posição de semitandem, que é o posicionamento do pé à frente, um pouco à frente do outro, para promover um certo desequilíbrio. Aumentando a intensidade, então ele fazia numa intensidade moderada, agora ele está fazendo uma intensidade forte. Promovendo variabilidade de estímulos. Então, antes eu sempre trabalhava os exercícios, primeiro todos relacionados ao agachamento e levantar, agora eu estou fazendo de forma diferente, alternando essas ordens dos exercícios e também a ordem de execução do circuito. A gente vai falar sobre cada uma dessas a partir de agora. Então, carga externa. Importante, oriente o idoso como executar o padrão do movimento. Principalmente quando o idoso ele não é ativo, é um idoso que é sedentário, que não pratica atividade física há um certo tempo. Eu gosto bastante de fazer a execução do movimento sem auxílio de cargas externas, para que o idoso tenha consciência do movimento. Então, da mesma forma que a gente comentou sobre a parte de mobilidade articular, você mostrar para ele como faz o movimento sem o auxílio de carga externa, promove uma maior consciência corporal. Então você consegue tocar no aluno, falar para o aluno, olha, essa parte aqui que você precisa ativar, explicar para ele o que é ativação escapular, o que é ativação abdominal. Então é importante você mostrar para ele a execução correta do movimento. E depois, com base nisso, na evolução, e se você observar que naquele momento já dá para utilizar algum material, um elástico, você colocar, porque daí ele já tem consciência do movimento e vai conseguir fazer com a carga externa. É importante, gente, isso é bem importante e muitas vezes é negligenciado.
Às vezes o cliente acaba fazendo de uma forma errada, e eu já vi vários profissionais falando assim, eu falo, mas o cliente não tá nem aí. Só que o nosso objetivo enquanto profissional da saúde é promover a saúde e é trazer essa consciência. Então é importante você falar para o idoso que mais importante do que ele levar a carga é executar o movimento de forma correta. Então, às vezes, a pessoa fica tão fixa, eu tô olhando para uma colega do lado e ela tá fazendo com uma carga, eu tô fazendo somente com peso corporal. Só que cada ser humano é único. E às vezes as pessoas acabam comparando pela faixa etária, que é o principal erro, né? Eu tenho 60, ela também tem 60, ela tá fazendo com 3 quilos e eu tô aqui com peso corporal. É importante você trazer esse conhecimento. Eu sempre falo que às vezes a gente separando 5 minutinhos iniciais da aula para trazer essa consciência, essa informação para o idoso, não só para o idoso, mas para o público em geral, faz com que você se torne um profissional totalmente diferente da maioria, porque você consegue promover esse conhecimento. Eu já vi pessoas falando, clientes falando, eu faço alguns exercícios na academia que eu nem sei por que eu estou fazendo aquilo. Isso não é legal. É importante que o aluno tenha consciência por que ele está fazendo a execução daquele movimento. Então é importante você trazer essa consciência, que mais importante do que levar a carga é fazer o movimento correto. E faça o exercício inicialmente sem carga, então, e conforme o aluno vai evoluindo, a gente vai adicionando cargas externas. Em relação aos exercícios, a complexidade dos exercícios. Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, um exemplo em relação ao movimento de sentar e levantar. Uma forma da gente tornar esse exercício mais complexo. Vamos citar lá o idoso frágil. Inicialmente, dificilmente ele vai conseguir ter essa consciência corporal para conseguir fazer um movimento de agachamento. Então, eu vou iniciar com uma cadeira segura, com um banco seguro, para que ele possa fazer um movimento de sentar e levantar. Inicialmente, ele pode fazer com o auxílio dos membros superiores, pode ser o profissional de educação física na frente, e ele apoiando a mão para auxiliá-lo a fazer o movimento de levantar e sentar. Se for uma cadeira que tem apoio de braço, pode ser com essa cadeira, desde que seja uma cadeira segura, né? Com apoiando os braços na lateral da cadeira e fazendo o movimento de elevação. Depois, ele continua fazendo o movimento de sentar e levantar, só que sem o apoio dos membros superiores, até ele chegar no agachamento livre e, por último, no agachamento com sobrecarga. Então, isso é uma forma da gente evoluir, trazer para exercícios mais complexos. Vocês podem observar, eu citei ali 4 exemplos, que com certeza vocês já devem ter visto ou já devem ter vivenciado. Então, se eu tiver com um grupo, por exemplo, que eu tenha com idosos nos diferentes níveis, idosos frágil, idoso independente, idoso atleta e idoso ativo, eu consigo trabalhar o mesmo padrão de movimento, só que com as respectivas adaptações de acordo com a necessidade do cliente também. Então já é uma dica aí que a gente vai estar falando nas próximas aulas, mas para vocês observar que a gente consegue sim trabalhar com diferentes níveis de capacidade física, utilizando o mesmo padrão de movimento. Trabalhar a questão da intensidade. Então, a intensidade a gente procura sempre trabalhar a fase concêntrica o mais rápido possível e na fase excêntrica o idoso fazer uma atividade um pouco mais leve, visando o aumento da potência muscular. Então, eu posso trabalhar numa intensidade de fácil a moderada e com o tempo ir evoluindo, é uma forma da gente progredir nas nossas atividades também, no nosso treinamento funcional. Variabilidade de estímulo. Essa variabilidade de estímulo, ela pode ser de 2 tipos. Visando o estresse mecânico, que seria relacionado a aumentar o nível da tensão imposta à estrutura musculoesquelética por meio de altas cargas, com relação à variabilidade de estímulo. Nós podemos promover de 2 formas essas alterações, através do estresse mecânico, que nesse caso o nosso objetivo é aumentar a tensão imposta sobre a musculatura, então a gente vai trabalhar com cargas maiores, diminuindo o número de repetições e aumentando o tempo de intervalo. Então nós vamos ter ali
poucas repetições, menos de 10 repetições, e vamos trabalhar no intervalo de 1 a 3 minutos. Ou promover o estresse metabólico. Daí, nesse caso, o nosso objetivo vai ser aumentar o tempo de estimulação sobre a estrutura musculoesquelética. Então, nosso objetivo é aumentar o tempo em que o aluno, em que o idoso vai estar fazendo a execução do movimento. Então, nós vamos trabalhar com muitas repetições, ou seja, mais que 12 repetições, e vamos trabalhar um intervalo um pouco menor, no máximo 1 minuto de intervalo. Então, nós temos essas duas formas da gente tentar promover a variabilidade através do estímulo, variar o estímulo. E também nós conseguimos fazer essa variação, essas progressões, promovendo alteração no formato de circuito, ou seja, na ordem de execução dos exercícios e também a ordem de execução do circuito. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, então o número 1 significa que você vai fazer um exercício que estimule a ação de puxar, número 2, agachar e levantar, número 3, empurrar, o 4, carregar, o 5, girar e o 6 vai trabalhar a parte do tronco, o fortalecimento da região do core. Então, nesse modelo de circuito, o idoso vai realizar um exercício que trabalhe cada um desses segmentos e depois outro exercício que vai trabalhar novamente cada um desses segmentos. Então, ele vai ter um tempo grande de descanso até trabalhar a próxima série do mesmo exercício. Essa seria uma das formas que a gente pode alterar a ordem do exercício. Então, ele vai trabalhar 2 exercícios que faz agachamento, que faz o movimento de agachar e levantar, mas é demorado. Vai trabalhar primeiro puxar, depois agachar e levantar, empurrar, carregar, girar, região do core, e depois volta novamente trazendo esse estímulo. Outra forma que nós temos de promover alteração é eu realizar 2 exercícios seguidos de puxar, 2 exercícios seguidos de agachar e levantar e assim sucessivamente. Então, vai ser 2 movimentos aqui, vai fazer toda a sequência do circuito e depois ele repete novamente, segunda série e a terceira série do exercício. E nesse último formato, no lugar de fazer o formato do circuito em volta, vai trabalhar, como por exemplo no exemplo anterior, que trabalha lá um exercício de puxar e depois novamente o de puxar, ele vai fazer as 3 séries dos exercícios de puxar, finalizou as 3 séries do exercício de agachar e levantar, 3 séries do exercício de empurrar e assim sucessivamente. Então, o circuito vai ser dentro daquela série de exercícios que trabalham o mesmo segmento corporal. Então, são várias formas que vocês podem progredir, podem promover novos estímulos para o idoso durante o treinamento funcional. Se você tiver alguma dúvida em relação a essas propostas de circuito, não esqueça de deixar nos comentários. Nós vamos ter uma aula, próxima aula, inclusive, ela vai trabalhar exatamente isso, vai falar sobre cada um dos exercícios, como que você pode trabalhar essa parte da prescrição. E qualquer dúvida, não esqueça, deixa nos nossos comentários. Até a próxima aula!